para organizar a nossa vida, não é mesmo? Então, eu fico feliz de receber nesse sábado de manhã a presença da professora Angela Pinto, uma pessoa que eu admiro muito, né? Aprendo muito com ela todos os dias e que ela vai trazer para a gente hoje contribuições importantes. Mas antes dela trazer essas contribuições, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? É muito importante, a minha felicidade aumenta ainda mais de saber que vocês estão querendo entender, querendo aprender, querendo saber mais sobre as altas habilidades, e a gente precisa mesmo conhecer para que a gente possa construir um caminho diferente para os nossos filhos. A gente vê muitos adultos hoje, né, de forma muito triste, que não foram diagnosticados, não entenderam o seu processo lá atrás e que passam uma vida muitas vezes em sofrimento, sem saber como resolver, sem entender o que está acontecendo com eles, se sentindo pessoas, peixes fora d'água, que não se encaixam nesse processo, né? Muitas vezes até com baixa autoestima e tendo dificuldades na sua vida prática, porque não foram trabalhados. Então é muito importante que estejamos sim reunidos para entendermos, para estudarmos sobre esse assunto, para que a gente possa, então, fazer um percurso diferente para essas crianças. Essa é a nossa proposta, essa é a proposta da Escola Cresce, porque primeiro a gente entende que não existem dois iguais nessa área. Cada um é um, cada um precisa de um trabalho específico e precisa de um olhar específico para que as coisas funcionem, para que dê certo. Não dá para pôr na mesma caixinha. Por isso, muitas vezes, a gente tem tantas dificuldades quando vai para o ambiente escolar. Porque a gente não pode colocar todos na mesma caixinha. Cada um é um. Mas agora eu vou deixar a doutora Angela falar e trazer para a gente as contribuições. Obrigada, doutora Angela, por ter vindo. É uma alegria muito grande de receber. Obrigada por suas palavras amáveis. Gente, são quase 40 pessoas aqui. Quase 50. Quase 50. Que coisa maravilhosa. Vocês estão parabéns. Sábado de manhã está aqui. Brevemente vou me apresentar para vocês, né? Eu tenho uma passagem longa pela Universidade de Brasília, 30 anos como professora, fui aluna da UNB, fiz mestrado lá, comecei meu doutorado lá, tudo bom? E feliz de ver carinhas conhecidas aqui. E em 2005 eu tive meu PhD pela Universidade de Connecticut, fui trabalhar com o Dr. Rizzuti e trouxe para o Brasil o modelo que ele desenvolveu lá. E eu vou falar um pouquinho desse modelo aqui para vocês entenderem de onde a gente vai tirando, né, as ideias da gente. E fui a primeira professora, a primeira presidente do Conselho Brasileiro da Superdotação, que foi fundado em 2003. Ganhei um prêmio Jabuti em 2015 por uma obra em altas habilidades, que deixa a gente muito feliz, porque é a primeira vez que a área foi agraciada com algum tema, né, com algum prêmio. E é importante que a gente entenda que não é um valor só para mim, né, é para todo esse movimento que a gente criou em volta das altas habilidades, poder ser reconhecido. É uma área difícil de ser reconhecida, de ser entendida pelos tabus que existem, pelo desconhecimento. Há um desconhecimento de professores muito grande, a gente vê que eles não foram preparados para as altas habilidades na graduação deles. Há um desconhecimento de pais, vocês chegam aqui sem saber, estou no caminho certo, não estou, isso é sinal de altas habilidades, não é. Há um despreparo de gestores de escola, né? Porque muitas vezes a gente fala, devia fazer de um jeito, a escola faz de outro, ainda bem que aqui é exceção. E assim, meu trabalho com a Mayura vem muito dessa coisa mútua, né? De eu admirar o trabalho que ela faz aqui, ela gosta do meu trabalho também, então a gente está iniciando essa parceria que eu acho muito legal, né? Que uma escola possa colocar em prática aquilo que a gente vai falando, né? Porque quem vai, ao final das contas, né, receber esses benefícios são as nossas crianças.
estão aqui. Pode passar, né? Nós vamos falar algumas coisas básicas sobre a superdotação. Me perdoe quem já viu minhas palestras, quem já ouviu mais sobre esse tema, que a gente acaba repetindo, mas se vocês tiverem alguma coisa a perguntar enquanto eu estiver falando, pode falar se for específico do tema, tá? Se não, mais ao finalzinho a gente abre para coisas mais pessoais. Então, para que identificar quem, né, quer dizer, tem as características ou não, quem são essas pessoas e como identificar. Então, primeiro nós vamos trazer essa ideia assim, de que é importante para o país. É importante que não haja fuga de cérebros, que a gente fala o tempo todo, né? Os nossos talentos que recebem bolsas de pesquisa, que recebem oportunidades em outros países, vão embora e aí a gente fica sem esses profissionais. Por quê? Né? Muitas vezes não tem bolsas aqui para as pessoas estudarem essas áreas. A gente quer que essas pessoas sejam reconhecidas para aumentar o reservatório de grandes mentes, grandes potenciais na nossa sociedade, para que eles tivessem oportunidades de trabalhar, né, as suas habilidades nas suas áreas. E que eles possam também entrar cada vez mais cedo na força de trabalho. O menino que entra 16 anos, 17 anos numa faculdade, ele devia estar sendo estimulado e não desestimulado, como acontece muitas vezes hoje em dia, que a gente acaba tendo que entrar com uma ação judicial para a pessoa entrar mais cedo na universidade. É uma forma tacanha de pensar, né? Nós temos que pensar que se o Brasil reconhece os seus potenciais, nós vamos ter, né, vamos sair na frente, a gente vai desenvolver mais. Quantas pessoas maravilhosas fizeram contribuições à ciência, à tecnologia, às artes, aos esportes, inúmeras áreas, né, do conhecimento que são brasileiros e têm todo esse valor, tá? Então, atuar mais cedo na sociedade é uma das razões. A outra é desenvolver esse potencial individual, é fazer com que as nossas crianças desenvolvam um autoconhecimento. No Instituto Virgolim, né, depois dessa longa caminhada, eu abri um instituto, né, tem 3 anos que nós estamos funcionando, no Plano Piloto, no Lago Norte, né, e algumas dessas imagens vêm do Instituto, né, e outras aqui da escola. Então a gente pensa a importância de desenvolver a identidade superdotada. Alguns de vocês que já têm laudo aqui do Instituto, veem, né, nas nossas recomendações que a gente pede para que as crianças sejam inseridas num grupo com o desenvolvimento dessa identidade superdotada. O que significa você receber um laudo e falar, você é superdotado, ou você tem altas habilidades, como até eu prefiro falar. O que significa isso para eles? Então, quem tem que se entender superdotado é a criança, não são só os pais, né? Tanto que lá, ao fazer a devolutiva, a gente faz a devolutiva para a criança, para a escola e também para ela, né? Se ela é maior, então uma criança maior, mesmo quando é pequenininho, a gente vai conversar com ela sobre isso. Então, isso é uma das coisas que a gente quer fazer. Entender suas diferenças, compreender sua forma de ser no mundo, evitar o estresse socioemocional que vem da falta de conhecimento de quem eu sou. Por que eu sou diferente? Isso é uma das coisas que as crianças percebem. Eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, que é essa percepção da criança com as habilidades. Você pode não falar nada, mas ela sabe o que está acontecendo, né? É aquela criança que você está no seu quarto conversando com seu marido, ela está lá na cozinha, ela vem e fala, vocês estão falando de mim? Eu estou ouvindo, e fala, dá notícia de tudo que acontece ali. Eu chamo elas de anteninha parabólica, né? Então, essa criança que tem essa percepção, ela vai para a escola, e o que acontece na escola? Às vezes tem uma criança com altas habilidades na sala, que é ela, não tem outra de comparação. Então, ela não entende por que as crianças típicas têm outro ritmo, por que elas não têm a rapidez que elas têm de entendimento, por que elas não estão entendendo da mesma forma
com que ele ou ela entende. Então, isso tudo tem que ser explicado para elas, né? E elas têm que desenvolver essa percepção de quem eu sou e como é que as outras pessoas que vão estar comigo são, para que a gente tenha esse respeito. Pode passar. Nós, ao fazer o Combrade, né, o Fundal Combrade, nós pensamos em todo ano a gente faz esse tipo de divulgação, que é, primeiro, consolidar os direitos, quais são os direitos da criança com altas habilidades. Ao final dessa palestra, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês, para que ou até para a Mayura, ela envia para o grupo, a legislação que a gente tem, as várias notas técnicas, as resoluções, para vocês terem um pouco mais de consciência desses direitos. São os mesmos direitos que qualquer outra criança da educação especial tem. Da mesma forma que pessoas com autismo ou pessoas com deficiências buscam esses direitos na sociedade, tem que buscar mesmo, nós também, enquanto pais, temos que saber que esses são os nossos direitos e a gente não pode abrir mão deles. E oferecer oportunidades. Essas oportunidades podem vir por meio de enriquecimento, de suplementação escolar, de complementação e muitas vezes de uma modificação do currículo, que a gente chama de PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, isso está tudo dentro dos direitos, né? Então, tirar essas pessoas da invisibilidade. Quando você tem uma criança que tem síndrome de Down, por exemplo, nós olhamos para a carinha dela, a gente sabe que eu estou falando de uma criança com algum tipo de dificuldade ou de deficiência. Se você tem uma pessoa que é cega, você sabe que ela tem uma deficiência. Se você sabe que, às vezes, uma pessoa que tem um autismo grave, você também sabe que tem algum transtorno. Mas nas altas habilidades não tem sinal, gente, não tem nada, não tem uma coisinha escrita na testa. Você sabe que há pouco tempo um grupo veio, né, procurar para tirar dúvidas e fazer uma sugestão de que altas habilidades deveria ter uma cor e um colarzinho igual aos meninos com autismo. Isso vai ser uma coisa muito complicada de ser implementada. E a minha pergunta foi, com que necessidade? Né? A pessoa autista, ela tem uma necessidade, ela precisa de alguém para intermediar as coisas por ela. A pessoa com deficiência também precisa desse alguém. E as altas habilidades? É diferente o tipo de apoio que eles precisam. Né? Então tem isso. Por que são invisíveis? Muitas vezes porque a sociedade não sabe dessa invisibilidade, dessa condição de alta habilidade, porque é uma área tabu, não se fala, eu sou inteligente. Se você levanta a mão, olha, eu sou superdotado, aí todo mundo olha meio assim, está se achando e tal, né? São coisas da nossa cultura. Mas você pode levantar e falar, eu tenho uma habilidade específica na área tal, eu sou muito bom em tal área, olha, eu posso ser útil no seu grupo porque eu tenho facilidade com matemática, por exemplo, ou com escrita, aí tudo bem, as pessoas querem, né, ter as pessoas com habilidades aos nossos lados, você não pode falar. Então esse dualismo é que também transforma a área numa questão de amor e ódio, né? Ou você gosta de ser entendido dentro desses requisitos de altas habilidades, ou você odeia quem tem altas habilidades, né? Porque tem pessoas que são assim. Quando você diz, eu tenho altas habilidades, aí você pensa assim, aí eu. Então, você se coloca muitas vezes numa situação de inferioridade. Tem alguém que está mais do que eu. E isso traz, né, de alguma forma, com que a pessoa se sinta menor, se sinta, às vezes, rebaixado, né? Então isso traz outros sentimentos que é ruim numa relação. Então a gente tem que evitar isso também. E trazer os fatos a respeito da superdotação, porque existem muitos livros. Então aqui nós vamos falar um pouquinho desses fatos básicos sobre a superdotação e sobre os superdotados, né? A primeira coisa é que são um grupo muito heterogêneo. Quando a Mayura falou cada um na sua caixinha, é um pouco disso. Cada criança tem o seu jeito, porque altas habilidades vai ser uma confluência de coisas como personalidade,
como as habilidades que cada um tem e a motivação para mostrar essas habilidades e o grau de criatividade que a gente coloca nisso, nas suas produções, na sua forma. Então, para cada um, essa combinação vai vir de uma forma diferente, né? Eu tenho os meninos os mais diferentes no Instituto, eu acho isso lindo. E aquilo que é válido para uma criança não é válido para outra. Então, a gente evita ficar fazendo tabelinhas que, assim, todo mundo tem que ticar e falar, tem, não tem, né? A gente traz algumas coisas e precisamos elencar outras características que também seriam parte dessas habilidades. Sabemos que vai ser, ela vai ocorrer em qualquer lugar, em qualquer raça, qualquer etnia, né? Em qualquer área do conhecimento, em qualquer idade. Então, nós podemos falar de bebês com altas habilidades e de pessoas adultas e de idosos com altas habilidades. A gente não tem essa questão, né, de ser restrita a uma idade. E em qualquer área do conhecimento. Essa é uma das definições que tem sobre altas habilidades. Crianças com altas habilidades são aquelas que apresentam notável desempenho, isso é importante, e ou potencial, né? Em qualquer uma das seguintes áreas, que podem ser isoladas ou combinadas. Isso é legal porque a gente pode ter altas habilidades intelectuais, né? Quando a gente fala de uma pessoa que tem um alto nível de abstração, que entende as coisas bem, que faz uma relação entre uma coisa e outra, né? Mas eu posso também falar de altas habilidades quando a aptidão acadêmica é boa, ele tira notas altas na escola, mas é só uma área, não quer dizer que ele precisa tirar altas notas, porque a nota primeiro passa pelo estilo de avaliação que a escola faz, algumas vão ser mais simples, outras vão ser bem mais complicadas. A segunda coisa é a motivação, eu quero mostrar o que eu sei ou não quero mostrar. E até eu acho importante tirar notas baixas, altas, ou eu não acho importante tirar notas altas. Eu não quero saber, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho altas habilidades. Então eu vou deixar de tirar notas boas porque eu não quero aparecer, né? Tudo isso aparece dentro dessa segunda questão da aptidão acadêmica. O pensamento criador ou produtivo, isso é uma das coisas que a gente quer estimular, que eles sejam produtivos, que façam seus projetos, que vão atrás das suas habilidades ou das formas com que eles querem desenvolver essas habilidades. A capacidade de liderança, a criança que desde pequenininha está chamando os outros para brincar, para fazer tal atividade, para levar todo mundo em alguma direção. Um talento especial para toda e qualquer área artística, seja plástica, seja musical, seja dramática, né? E a capacidade psicomotora, que são os nossos jovens, crianças e jovens, que se destacam no futebol, no vôlei, né? Nos esportes em geral, na corrida, e aí a gente elenca todos aqueles que são dessa capacidade, né? Eu gosto mais dessa definição que diz que as pessoas com altas habilidades são aquelas que têm rapidez e facilidade de aprendizagem, porque isso é fácil de você ver na escola, né? Você vê, o professor está ali, e aí o menino já pegou da primeira explicação ou da segunda explicação, já entendeu aquilo, ou tem facilidade de desenvolver aqueles conceitos que forem dados, fazendo relações com outros, indo mais além, aprofundando. Então é isso que chama a nossa atenção. É importante que a gente veja todas as áreas. E a rapidez com que ele, por exemplo, pega uma música para tirar, né, um concerto, e aí em poucos meses ele já dominou esse conceito inteiramente. Lembrando que as áreas, né, isso está dando pouca leitura para vocês, mas são as áreas da inteligência, que hoje nós seguimos muito essa teoria de que a inteligência não é uma coisa só, e por isso ela não pode ter um número só. Isso é uma das bases para a gente falar que não é só o QI que importa. O QI, ele vem como um número para dizer assim, você é inteligente, então olha o seu número aqui. Aí você fica comparando, mas o meu deu 130, o meu deu 129, isso pode ou se não pode.
né? Quem é mais com altas habilidades do que existem associações, né, como o Mensa, que faz essa divisão. Se você tem 130, você entra. Se você tem 129, sinto muito, você não é tão superdotado. E isso não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Então, o que a gente pretende, né, é trabalhar altas habilidades dentro de um conceito maior de que, além dessa capacidade intelectual, eu posso ser muito bom em outras áreas. E o Gardner diz que no nosso cérebro, essas áreas têm locais diferentes, né, para agir, atuar. Então, eu posso ter uma alta habilidade na música, na área de dança, na área espacial, né, aqueles meninos que sabem tudo sobre geografia, que sabe exatamente onde que está o plano piloto quando eu olho aqui da escola. E vocês podem ver que a minha habilidade espacial é mínima, né? Bem pequena, mas eu tenho talvez uma habilidade melhor na área linguística, né? A da matemática também não é boa, né? Não é tão ruim, mas também não é boa. A musical, 0. Então, cada um é assim, né? Vocês vão ter áreas em que vocês vão se perceber também. Eu tenho essas áreas bem desenvolvidas e outras áreas não tão bem desenvolvidas. A noção do QI, ela traz tudo para um cesto só, tá? Você tem que ser bom em tudo para você ter um alto QI. E não é assim com todo mundo. Então, quando eu vou trazer uma criança que tem altas habilidades artísticas, aquele laudo, ele vai dizer pouco, talvez, na área ali né? Às vezes, claro, que pode dar um alto QI, mas quando dá um QI normal, típico, eu não posso descartar e falar essa pessoa não tem altas habilidades. Eu posso ver quais são as outras áreas que ela vai mostrar essas habilidades. Isso a gente tem que fazer, tá? E eu tenho estilos diferenciais de aprender, enquanto altas habilidades. Eu posso ser uma pessoa visual, então eu gosto de usar imagens, né? Eu gosto de usar, como aqui nos meus slides, as coisas coloridas, né? Com um certo visual. É assim que eu entendo melhor quando eu coloco as coisas em imagem. Outras pessoas preferem usar a sua percepção auditiva. Por isso que muitos dos seus filhos, né, trazem, às vezes, na sala de aula, aquele conceito de que o professor fala assim, você não está prestando atenção. Então, ele acha que a pessoa não pegou nada. Ele não precisa estar olhando, concentrado, olhando cada pessoa, né? Mas ele precisa, às vezes, só de estar com a sua audição, né, concentrada ali. Ele está fazendo outras coisas, mas está ouvindo. Aí ele não precisa escrever, porque ele não é do tipo, né, da escrita. Ele é do tipo de ouvir. Para essa criança, muito melhor se alguém, né, vai estudar com ele e ele escuta o professor falando novamente, ou ele grava, ou ele fala junto com um colega fala alguma coisa também, sempre na linha da fala, né, para que ele grave auditivamente. Outros vão precisar escrever, outros vão precisar fazer notas, vão precisar ter um caderninho. Nem todo mundo é assim, tá, gente? Tem aqueles que são mais físicos e que preferem usar o corpo, o tato, pegar nas coisas. Então, são aqueles meninos que precisam da experimentação. Eu preciso fazer para eu ver, é assim. Enquanto é pequeno, precisa do material concreto para ele entender. Isso não diminui em nada as habilidades dele, são só formas de aprender melhor. Tem aqueles que são lógicos, gostam de usar o raciocínio, gostam de dizer aquilo que eles pensam, e aí eles muitas vezes querem convencer vocês, né? Então, nesse convencimento, eles vão usar seu papel, seu personagem advogado, né? Que vai saber equacionar as coisas para vocês e levando. Essas habilidades, elas são percebidas, como é que nós vamos perceber? Através da professora da escola ou através de um instituto, através de testes? Eu acredito que os pais são os primeiros a perceberem a maioria dessas habilidades.
Algumas você só vai ver na escola. Enquanto ele é pequenininho, você ainda não sabe se ele vai gostar de escrever ou vai ouvir melhor. Mas você começa a ver algumas possibilidades. Eu vou falar isso no próximo slide, que aí vai ficar bem claro. Em algumas situações, essas coisas vão aparecer. Mas aqui eu estou dizendo, por exemplo, a pessoa que é muito lógica, ela vai ser argumentativa. Você já vai ver que desde pequenininho, você fala uma coisa, ela fala, mas e se fosse assim? Mas e se fosse assado? Né? Você vai vendo que ela está tentando achar uma lógica para ela, né, receber os benefícios daquele combinado. Você tem a criança que é mais social, ela aprende quando ela está em grupo, quando ela está motivada por outras pessoas, quando ela vai fazer trabalho junto com o grupo, mas você tem aqueles que são mais individuais e preferem trabalhar sozinhos, porque eles podem ter um ritmo muito mais elevado. Então, se você, dentro da sala de aula, a melhor coisa a fazer é deixar as crianças se organizarem. Aquele que quer fazer em grupo, vai fazer em grupo. Quer fazer sozinho, tudo bem, vai fazer sozinho. Quando a gente tem alunos mais velhos, na universidade, por exemplo, eu frequentemente dou essas opções todas para os meus alunos. Né? Isso é parte da minha aula. Agora não estou dando mais aula. Tá? Mas quando eu fazia os grupos, eu já queria que as pessoas se colocassem e usassem os seus talentos dentro do grupo. Então, se você é o melhor para fazer o vídeo, você faz o vídeo, eles se organizam dentro do trabalho que é dado para ele. O outro vai escrever, o outro vai procurar referência, o outro vai fazer não sei o quê. Isso é bom para a gente fazer desde pequenininho, né? Dentro da sala de aula, usar os talentos de cada um. E lembrando que nós também temos nas altas habilidades as duplas condições. Dupla condição é um termo que a gente tem usado. As pessoas também falam em dupla excepcionalidade. Eu não gosto desse termo porque eu acho ele um pouco derrogativo, assim. Ele traz a ideia do excepcional que a gente usava antigamente para falar das crianças com deficiências. A gente dizia, o menino é excepcional, né? E eu quero usar o excepcional de outra forma. Então, aqui no Brasil, isso confunde um pouquinho. No exterior, quando eles falam too-we ou twice exceptional, eles estão querendo dizer é excepcional tanto no bom sentido quanto no sentido da dificuldade. Aí eu uso dupla condição, que eu acho melhor. Aqui, lembrando que essa dupla condição significa que eu posso ter minhas altas habilidades e também um transtorno, uma condição diferente que pode, às vezes, ser confundida. Então, quando você tem uma criança que está no espectro autista leve, eu gostava muito da ideia do Asperger, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Que era para dizer assim, ele tem um talento, mas ele também tem uma dificuldade, né? Nós trabalhamos com meninos lá no Instituto com déficit mais leve, né? Quando ele é mais grave ou ele exige um maior cuidado, a gente indica outras instituições que a gente não tem o pessoal tão preparado no dia a dia. E às vezes no grupo a gente pode trabalhar as dificuldades sociais das crianças, ajuda muito a ir diminuindo a condição das dificuldades que apresenta a Cimitéia, mas em outros momentos pode ser tão difícil que ela precisa de um trabalho individualizado primeiro. Tá? A outra condição que aparece muito para nós é o TDAH. Inclusive eu ando bem assim, desafiadora, né? De trazer um adulto, às vezes, com TDAH e falar, mas será que é TDAH? Isso está parecendo muito mais altas habilidades, porque se confunde, já tem gente apontando, isso se confunde com pessoas que têm um pensamento muito, né, rápido. Isso é jogado para o corpo. E às vezes a gente vê isso, né, a Patrícia, eu confundo todo mundo. Camila já trabalhou conosco lá no Instituto. E a gente sabe como às vezes é complicado a gente ter dificuldades, né? Às vezes
em lidar com essas crianças que são muito ativas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa atividade vem da curiosidade. E aí é aí que é bom ou importante a gente fazer o laudo diferencial. É realmente altas habilidades ou isso é um transtorno, tem indícios de transtorno e aí precisa ser trabalhado, né? O cérebro é diferente. É um cérebro que vai se sofisticando com o tempo, né, se especializando. O córtex cerebral é menor, eu vou ler para vocês que estão indo tudo, mas vai se espessando com o tempo. Então ele é mais espesso, né? Ele tem, quando você olha a massa cinzenta e a massa branca, nós vamos ter uma massa mais espessa do que diferente, né? É uma questão da irrigação de sangue, é uma questão de quais áreas são chamadas mais para serem trabalhadas. Ele é um cérebro mais ágil e eficiente, tem uma imensa plasticidade, e quando uma criança presta atenção em uma nova experiência, o seu cérebro muda, se especializa, novos caminhos neurais são construídos para criar uma maior conexão entre áreas, regiões e estruturas. Então, quando dissecaram o cérebro do Einstein, observaram que ele não tem uma modificação estrutural, não é diferente de qualquer cérebro, mas é um cérebro que vai fazer mais conexões, porque ele vai ligar uma área com outra, que às vezes uma pessoa típica não pensa em fazer. Essas associações é que fazem o cérebro diferente. Então tem maior volume cerebral em certas regiões, maior conectividade entre uma região e outra, um aumento da ativação cerebral, maior sensibilidade sensorial, e eu vou explicar essa sensibilidade para vocês também, aumento das áreas cerebrais associadas ao processamento emocional. Então também é diferente a forma com que eles expressam-se emocionalmente. Eu quis trazer isso porque são coisas que a neurociência vai trazendo e vai mostrando por que o cérebro da pessoa com altas habilidades também é diferente. E você vai fazer um teste, antigamente se fazia um chamado P300, e ele dava uma modificação. E vai dar modificação sim, porque são pessoas neurodivergentes, neuroatípicas, com uma plasticidade cerebral diferente, e isso vai dar uma modificação desse teste. Pode passar. Então, o que nós sabemos quando nós temos o nosso bebê? Vai talvez responder parcialmente a sua questão. Eu vou ver no meu bebezinho se ele já é um bebê curioso, né? Se ele já sai olhando tudo. Hoje os meninos já nascem com aquele olhão, né? Já olhando o que tem aqui. Diferente. Alguma coisa mudou, né? Então a curiosidade é o traço principal. Depois a gente vem com esse processamento neuronal diferenciado, que eu falei. A percepção visual ou auditiva é mais acurada. Então a gente vê o bebê que presta mais atenção nos sons. Ele está o tempo todo assim, olhando. Ó, né? Eu tenho um netinho agora de 1 ano e 3 meses. E isso eu mostrava para minha filha desde pequenininho. Passou um avião, ele, ó. Aí ele aprendeu a pôr o dedinho e falar, né? Às vezes ele punha o dedinho, era no nariz, mas ele sabia que tinha que pôr o dedinho, né? Ó, ele está vendo um barulho diferente. Aí, com o tempo, ele vai aprendendo a nomear o barulho. Então, uma coisa é que a criança, ela recebe primeiro essa linguagem, a linguagem dela, que ela entende, é maior do que a linguagem que ela pode expressar primeiramente. Então, a gente vai percebendo esses sinais, tanto da parte auditiva quanto do visual, daquela criança que vê, sabe, assim, uma coisinha caída em algum lugar. À medida que ela cresce, a gente vê que essas habilidades se aprimoraram. Uma vez uma sobrinha minha pulou na piscina para achar uma lente de contato que tinha caído na piscina. Assim, parece surreal, né? Que a menina pulou lá, achei a lente de contato, né? Dentro da piscina da casa da avó dela. Então, essa percepção visual a gente vê, né, desde pequenininho. Uma tendência de temperamento, a gente também sabe que é inato. Esse temperamento vai se transformar mais para frente, com a entrada na cultura, em personalidade.
Então, o temperamento fácil ou temperamento mais difícil é notado ali no bebê que não aceita, por exemplo, a mudança do seio para a comida, né? Da comida sólida, a entrada da comida sólida, ou que tem dificuldade quando você vai trazer qualquer modificação no ambiente dela, desfraldar, né? Usar o piniquinho, tirar o leite, usar a mamadeira e por aí vai. Então, às vezes, a criança mais difícil vai ter mais dificuldades em mostrar as habilidades dela, porque ela está mais tempo sendo teimosa, né? Entre aspas, mostrando que ela quer uma coisa enquanto os pais querem outra, né? E aí tem a ver mais com o temperamento. Quando vocês ficarem muito assim, zangados, parem e pensem assim, eu era assim também, ou o papai era assim também, né? Porque isso tem muito da parte genética. As tendências psicomotoras também vêm com o bebê, se ele vai ser mais ágil, mas tem maior destreza, maior energia. Essa energia que a criança tem de bebezinha, que às vezes não dorme, tá? A gente vai entendendo, com o passar do tempo, que ela não quer perder nada que está acontecendo naquela família. Principalmente, gente, a gente não pode colocar tudo na criança, sempre olhando o que acontece no contexto. A família chega tarde, o papai chega tarde, a mamãe chega tarde, trabalha o dia inteiro. Então a criança também quer ficar acordada mais tarde para ter mais tempo com as pessoas que ela ama. Então às vezes a gente quer, mas tem que jantar às 7 horas, estar na cama às 8. E ela não quer, ela quer ficar brincando mais tempo, né? Isso vem dessas tendências também de ter maior energia. E normalmente as crianças com altas habilidades precisam de menos horas de sono. Às vezes, quando pequenas, 6 horas de sono está mais do que bom. E tem muito adulto que continua nessa proporção. Tá? E as supersensibilidades que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Nas áreas dela. Nos primeiros anos de vida, eu vou olhar sinais de precocidade. Né? Primeiro, a parte da psicomotricidade. Ela começou quando ela nasce. Ela já segura aquele pescocinho, ela já está com o pescocinho mais duro, porque tem bebês que não nascem com aquele pescocinho flácido, é mais durinho. Ali você já tem um sinal, não é sinal de superdotação, é sinal de que ela pode ter uma precocidade naquele sentido, né? Quando é que ela sentou, quando é que ela andou, por que isso é importante? Tem os marcos do desenvolvimento. Todo psicólogo vai perguntar para vocês. Né? Qual que é a idade com que ela sentou? Se ela sentou com 6 meses, sentou com 7, né? andou com 9 meses, isso são precocidades que a gente vai vendo cada vez mais nessas crianças. E faz sentido. Quando você vai olhar essa criança lá nos seus 5 anos, você fala, olha como era, como ele era, tinha muita energia, né? Que ele andou cedo. Meu filho, por exemplo, ele caiu do carrinho de bebê, porque ele queria, aos 9 meses, ele queria tanto andar, que o carrinho não dava mais para ele, né? Fazendo aquele esforço de carrinho forte. E ele andou com 9 meses. Então, são coisas que a gente vai olhando em precocidade. É muito curioso, e a gente logo percebe que é uma curiosidade que vai chegando ao ponto de exasperação dos pais. Nossa, ele não para de perguntar. Tudo ele quer saber. É um pouco mais do que aquelas perguntas típicas dos 4 anos de idade, que tudo ele quer saber. Ele quer saber mais profundamente o porquê das coisas. Né? O vocabulário avançado. Então, começou quando a falar? Eu faço uma listinha atualmente do meu netinho mais novo, fiz do netinho do meio, fiz do primeiro netinho. A gente vai olhando assim, enquanto uma criança típica tem 3 a 5 palavrinhas no primeiro ano, eles tinham 30. E essas palavrinhas não são palavrinhas assim, falou certinho? Não. Ele apontou e ele sempre fala aquela palavrinha para aquele estímulo. Então, aquele estímulo, ele deu o nome dele, tá? Então, o meu netinho mais novo, ele agora está falando o início da palavra e o fim. O meio não importa, né? Então, é tudo muito parecido. Ele vai falar batata, ele fala direitinho, mas ele fala assim, por exemplo, bonito, ele vai falar boto, é o bo e o to, e sempre com muita expressão, boto.
Ele acha que tem que falar forte. E então é interessante que você liste para você ter uma ideia da quantidade de coisas que ele já está entendendo, né, antes de poder até expressar. Tá? Isso vem junto à memória, que aí você vai perceber, você canta uma musiquinha, ele sabe terminar o finalzinho da musiquinha, né? E à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo mais essas habilidades. A leitura e a escrita começam cedo, geralmente a leitura é um sinal de precocidade. Se a criança está lendo aos 3, aos 4, antes dos 5 anos, né? Para nossas crianças, nessa sociedade urbana, onde as escolas costumam trazer muito cedo as letrinhas, entre 5 e 6 anos eles estão lendo naturalmente. Tá? Mas tem crianças que lêem antes disso. Nós temos no Instituto uma criancinha com 1 ano e meio, né, que chegou, ele lendo, a mãe trouxe o vídeo dele lendo um aviso no banheiro, não jogar o papel no vaso, lave as mãos depois de usar o banheiro. Ele leu todo aquele negocinho com 1 ano e meio. Mas também com 4, ele já falava um monte de coisas em outras línguas. Ele aprendeu muito cedo o russo, que ele achou interessante, né? Aprendeu, acho que é mandarim ou alguma língua, né, oriental, e ele tinha 3 línguas quando ele chegou lá para nós, que os pais disseram, aprendeu olhando no celular, aqueles filminhos que aparecem, aqueles desenhos animados, né, que às vezes você nem sabe identificar que língua eles estão falando, aí logo a criança aprende também. E assim vai. Esse menininho chegou no Instituto, ele é de Goiânia. É a primeira coisa que ele perguntou para mim, com a mãozinha aqui, 4 anos e meio. Doutora Ângela, ele me chamava igual o pai chamava. Doutora Ângela, você sabe o que é a fórmula de Fibonacci? É assim, né, que fala? Eu nem sei. Aí eu falei para ele assim, eu sei que é usado para calcular a espiral, mas não sei mais nada. Meu pai já está me ensinando tudo. Ai, gente, né? E aí você tem que ir junto na onda da criança, porque é assim. Bom, a escrita vai vir mais tarde. E o que acontece com a escrita? Vocês que têm filhos na pré-escola vão entender que é uma dificuldade maior para eles, porque os ossinhos da mão vão se formar mais tarde do que a capacidade de você entender um símbolo, né? Então ele entendeu, ele quer escrever, mas dói a mãozinha, se você fica muito tempo, é chato, né? E quem diz que criança com altas habilidades quer qualquer esforço? Aí você já vai vendo, de pequeno, que eles não querem escrever porque tem que fazer esforço, que demora, não vem tão rápido igual a leitura. Então a gente tem que ajudá-los a perseverar, ganhar algum prêmiozinho ali, uma estrelinha que seja, né? Alguma coisa para ajudá-los a ter essa perseverança. Nem sempre eles têm. Outros sim, outros gostam têm essa motivação extrínseca e vão para frente. O entendimento da matemática também pode começar cedo, a já entender as pequenas adições e subtrações e logo a multiplicação, né? E porque isso é coisas que eles vão aprender aos 6 anos. Então, se aprendem antes disso, já chama atenção. A atenção a detalhes, aquelas crianças que você... tem umas atividades que a gente até compra em banca, né, que você diz assim, onde está o leãozinho na floresta? Você tem que achar. Então, é aquele que rapidamente acha, né, onde está o Willy, né, que não é muito... Wally, não a Willy, está o Wally. Onde está o Wally? Que é uma coisa que os adultos gostam, mas eles também gostam de sair olhando esses detalhes. As crianças que são super sensíveis, e essa supersensibilidade, eu vou ter que falar mais profundamente, mas ela se resume na questão de serem crianças altamente sensíveis. Tudo que você fala uma coisa desse tamanho, entende desse tamanho, né? Elas são dramáticas, as coisas acontecem numa extensão muito maior do que a gente está esperando. Tá? Isso também vem cedo. E
isso também vai mostrando ali. Você está esperando que a criança tenha dificuldades emocionais aos 3 anos, elas mostram aos 2. E aí tudo é mais rápido, né? E atenção concentrada e foco na área de interesse. As pessoas usam na área do autismo o hiperfoco. Eu não uso esse nome porque eu deixo lá para eles, né? Eu vou usar esse foco na área de interesse. E esse foco, às vezes, é o que tira os pais do sério. Porque, às vezes, o foco está numa coisa de celular, num jogo, que eles não querem largar e os pais, não, no uso da tela, ou não sei o quê. Mas é um foco. Às vezes, o foco é por áreas específicas. São os planetas, são os dinossauros, aviões, máquinas e tudo mais que as crianças vão trazendo interesse. E esses interesses são bem particulares, né? Já na escola, e aqui eu estou dizendo da pré-escola para frente, a gente vai ver a facilidade na aprendizagem, a rapidez na realização das atividades. Muitas vezes, quando começam as provas, eles são os que têm as melhores notas. Aqui, de novo, eu vou dizer para vocês que as notas estão vinculadas à motivação, então não pode ser olhada sozinha. A profundidade das perguntas e a sagacidade nas respostas. Eles vão perguntar coisas que vocês falam, mas já? Ele já está querendo saber isso, né? Ou está muito preocupado com questões filosóficas. O que acontece quando a gente morre? Para onde foi o vovô que já foi para morar, no, sei lá, o que cada um vai dizer. E aí ele vai querer saber o que acontece com as pessoas, o que acontece com ele. A gente passou muito por isso durante a pandemia, né? E as crianças com altas habilidades, elas têm uma tendência maior à ansiedade, porque como elas fazem relação muito rápida entre eventos, elas rapidamente entendem o que vai acontecer, né? Então eu peguei um vírus, o que eu estou vendo na televisão, na mídia, o que está acontecendo com essas pessoas, então isso pode acontecer facilmente na minha família, e isso traz ansiedade. Isso aí, gente, com tudo que você pensar, né? Talvez a ansiedade seja o fator mais, isoladamente, o fator mais forte nas altas habilidades que a gente vai ter que lidar, que é essa projeção para o futuro, tá? Mais para frente, na adolescência, a gente ainda lida com a depressão, que é a coisa do passado. A pessoa fica deprimida pelo que ela não teve, pelo que ela não conquistou, pelo que foi difícil para ela, né? E aí junta com uma ansiedade do que é para frente, aí a coisa fica bem complicada. Aqui a gente tem também, muito cedo, crianças usando metáforas, ironia, humor, ou seja, mostrando que ela tem um pensamento mais divergente, é aquele que não entra, né? Não está na caixinha, não tem uma resposta só, tem várias respostas. Então isso também traz características diferentes para ela. Também sinais de liderança, é importante ver a criança que lidera o outro. Sinais de maturidade no entendimento das relações. Essa maturidade a gente precisa muito dela quando a gente fala, vamos acelerar a criança, aí o professor fala, mas ela não tem maturidade. E aí às vezes eu falo assim, como você define maturidade? É difícil, porque a gente na psicologia, para dizer maturidade, eu vou ter que falar desse entendimento de relações. Tá? E não simplesmente porque eu vou sentir falta dos meus coleguinhas que eu deixei para trás e vou chorar. Isso é parte da sensibilidade. A maturidade é, eu entendi que eu estou num nível mais avançado que meus colegas, vou ter que fazer esse esforço de deixar coleguinhas para trás, mas eu estou vendo que vai ser melhor para mim ir para uma série mais adiantada que eu vou aprender mais. Quando a criança consegue fazer isso, eu vejo a maturidade dela. Porque é sofrido, claro que é, mas ela vai conseguir. Né? A maturidade, quantas vezes você tem que dizer, você tem 2 irmãos, aí você fala, olha, agora é a vez do seu irmão, ou agora o seu irmãozinho que é menor não entende isso, a gente vai ter que fazer algum combinado aqui para a gente viver melhor. Quando ele entende, é sinal de que ele está mais maduro. Então são coisas desse tipo que a gente tem que prestar atenção. O senso de justiça aparece muito nas aulas habilidades. Aparece no tipo, eles começam a ser meio querendo fazer justiça pelas
próprias mãos, principalmente quando percebe alguma coisa errada. Eu lembro de uma criança que a professora, é o caso que traz a mãe, né? Que na escola a professora disse que eles estavam em fila para ir para a cantina, para comprar alguma coisa, e uma criança passou na frente dela, e aí ela falou, você não pode passar na frente, tem uma fila. Aí o menino fez, eu não me importo, e entrou na frente. Então o que ele faz? Dá uma dabanada lá no outro, porque ele fez algo errado. O monitor passou e viu esse menino batendo no outro. Então vai para a direção, vai todo mundo para a coordenação. Né? Vai para a coordenação, vai para a direção para ver o problema. E ele chega lá indignado porque ninguém viu o que o outro fez. E aí ele quer falar e não é ouvido. Né? Então são coisas que a gente tem que entender que para ele, muito mais do que estar certo ou não, né, de ter um castigo para ele, é ele entender que aquela pessoa fez algo errado. E como alguém pode fazer algo errado. Se ele não pode, o outro não pode. Então isso vai começando com a criança que é menor, ela não sabe relativizar, né? Ela vai ter mais dificuldades com essas questões. E aí vai aparecendo o certo e o errado, pode, não pode, devo ou não devo, isso tudo faz uma modificação no entendimento do mundo dela. E a gente precisa entender isso também. Outro fato que é muito recorrente nas altas atividades são o perfeccionismo e o medo de errar. A criança de pequenininha, ela aprende que ela não pode fazer determinadas coisas, porque essas coisas iniciam um certo comportamento do adulto. E numa das minhas observações familiares, eu estava com meu netinho, que na época tinha 1 ano e meio, alguma coisa assim, ele estava na cadeira, no cadeirão, e eu estava arrumando um jantarzinho para ele. E ele estava com um pianinho, brincando com o pianinho, enquanto eu arrumava o jantar para ele ficar calminho. Ele é desses, bem esquentadinho, Camila conhece, o Antônio. Aí o que acontece? Eu virei para pegar uma coisa na geladeira e o pianinho caiu. Só que foi um barulho grande e eu me assustei, porque na minha cabeça tinha caído a cadeira, menina, comida, tudo. E eu voltei com um olho desse tamanho e gritei, Antônio! E ele primeiro ficou me olhando. Isso fez diferença na forma como eu entendo essa habilidade que eles têm de perceber o outro. Ele olhou a minha sobrancelha, viu ele me escaneando assim, ó, olhou a sobrancelha, o meu olho, como estava a minha boca, como é que eu... Aí, depois que ele escaneou, ele chorou. Vai lá! Porque eu assustei ele, né? Pouco tempo depois, ele estava na sala, brincando com esse mesmo pianinho, o pianinho caiu no chão. Ele estava com a mãe. Ele vira para mim, para olhar qual é a minha cara que o pianinho caiu, né? Aí eu, o pianinho caiu, fiz a carinha boa. Agora, o que ele está chegando nessa conclusão? De que dependendo que a cara que você faz, eu vou ter que saber modular o meu comportamento. Vou fazer isso ou não vou fazer mais? Porque eu não quero aquela cara de novo. Então você vai percebendo que o medo de errar, ele vem dessas coisas simples. Não posso fazer um comportamento que o adulto vai achar estranho. Depois, mais para frente, às vezes a gente vai na educação que a gente dá às crianças, trazendo palavras para ele. Isso é feio o que você fez. E o que é feio, gente? Ele sabe o que é feio nas pessoas, nas coisas, né? Então ele está entendendo que ele é feio. E que feio é uma coisa que a gente não deve fazer. Então essa palavra não vai trazer para ele que o comportamento é errado. Vai trazer que ele é um menino feio. Então isso diminui a autoestima da criança, não ajuda em nada. E ele continua com medo de errar, porque ele não quer ser feio, ele quer ser bonito. Aí ele faz um desenho, o desenho para ele, você vira e fala, ai, que desenho feio. O que você quer dizer? Que você poderia desenhar uma coisa diferente, mas você desenhou com muita força, passou muito preto, e às vezes a gente olha aqui e fala, nossa, que desenho feio. E ele pega aquele desenho, rasga, joga fora e fala, eu não dei conta, eu não sou bom, eu não sou bonito, eu sou feio. E vem essas coisas todas que eles vão, muitas vezes sem falar, fazendo essa relação na cabecinha deles. Né? Então a gente tem que ir com cuidado o que nós estamos falando. Por que nós temos que fazer isso? Porque eles são super sensíveis.
Se você não fala as coisas com cuidado, eles vão reagir de outra forma. Eu lembro do meu filho falando para ele, eu falei, ai Lulu, larga de ser bobo. E ele chorava lágrima desse tamanho. Que espécie de mãe é esse que fala que o filho é bobo? Né? Não estou falando que você é bobo. Aí você vai tentar remendar, coisas vezes que é até pior. Então a gente sabe que essa sensibilidade vem das altas habilidades. A superdotação, né, tem uma certa nomenclatura que a gente tem talvez falado muito sobre ela, mais do que devia, porque a própria legislação fica indo e voltando na forma de se referir. Às vezes a gente fala altas habilidades ou superdotação, antigamente tinha uma barra, aí cada vez que muda a política, eles mandam tirar essa barra, bota a barra, não bota a barra. Uma vez eu falei, a gente vai ter que fazer um congresso só para discutir a barra. Né? Gente, o que é essa barra? Quando foi feita a primeira vez que se colocou e passou a ser usado, vocês vão ver que a maioria dos livros trazem superdotação, barra, altas habilidades, barra superdotação. A equipe, sei lá, judiciária lá do MEC, disse que aquilo não poderia acontecer porque é uma notação gramatical, onde você entra com uma notação matemática. Então não deveria, tinha que ser substituído esse símbolo por E ou por O. Aí passaram décadas discutindo se era E ou se era O. Então muitos dos meus colegas usam O, eu uso E. E aí eu justifico por que eu uso E. Nós temos dois lados nesse fenômeno. Um lado é genético, um lado é ambiental. Um lado é trazido por todas as experiências que os pais estão trazendo do seu DNA. E o outro, todas as experiências que ele obtém na comunidade. Né? Então, para falar desse lado genético, a gente fala superdotação. Para falar desse lado do ambiente, da experiência, a gente fala altas habilidades. Então, eu junto com ele, porque são dois aspectos do mesmo fenômeno. Não tem por que dizer é uma coisa ou outra. É uma coisa e é outra. Não se separa mais. Antigamente a psicologia ficava discutindo, mas isso é genético? Isso se ele puxou do pai. Tudo bem que puxou do pai, puxou da mãe. Todo mundo, vocês que têm filhos com altas habilidades, possivelmente também têm altas habilidades. Ou estão num momento em que a conjunção dos dois propiciou uma criança com altas habilidades. Mas é muito raro eu ter uma criança e a gente não ter pai ou mãe ou vovó ou vovô muito perto deles com altas habilidades. Então, para aqueles que têm a dúvida, façam a testagem, porque vocês podem se surpreender. Eles não tiram isso do nada. Eles apresentam níveis diferentes de superdotação. Esse é o modelo dos 3 anéis do Renzulli, que eu falei para vocês, né? Fui estudar com eles. Isso aqui é uma foto agora em 2019, né? Antes de iniciar o Instituto Rigolim, eu fui discutir essas coisas com eles lá. O Renzulli, ele é casado com Célia Luiz. A Célia foi aluna do Renzulli, é muito bonitinha a história deles. E com o tempo eles começaram a desenvolver e aprofundar mais um modelo que eles chamam de modelo de enriquecimento escolar. Né? Então hoje a gente fala do modelo de Renzulli e Luiz. Não é Reis, é Luiz. Então eles mostram que para a gente entender a superdotação, eu tenho que entender esses 3 anéis. Né? Qual é a habilidade acima da média que o filho de vocês apresenta? Essa habilidade está ligada a uma área. Superdotação não se dá no vácuo. Ele tem altas habilidades. Geralmente em que? Quando é muito pequenininho, a gente não sabe ainda. Então a gente fala assim no vácuo mesmo. Mas à medida que cresce e vai para o adulto, olha, eu tenho altas habilidades na área linguística, ou na área da matemática, ou eu sou um ótimo contador, ou eu sou um ótimo artista plástico, eu sou um ótimo cientista da computação, e aí vai. Então, essa habilidade é acima da média, e essa média é a comparação que a gente faz com o nosso grupo típico da sociedade. Quando você aplica um teste, a média é 100, né? Então, é um desvio padrão para cima ou abaixo, está ali dentro da média. Um desvio padrão é 15, então a média vai do 100 ao 115,
para cima, está na média. Passou dos 115, está acima da média. E esse cálculo eu faço também para áreas parciais do teste. Não precisa ser o QI total, pode ser o QI parcial, aquele que a gente vai tendo enquanto você está administrando a bateria, ele está olhando uma área, outra área, outra área. Então, o QI vai contar essas áreas parciais também. Tá? Aqui, então, a habilidade acima da média é essa habilidade que a pessoa tem ou no teste do QI ou na habilidade que ela tem. É na música, é nas artes, é no esporte. Depois nós temos envolvimento com a tarefa. É uma forma de se falar da motivação. Essa motivação é aquilo que faz vocês estarem aqui no sábado de manhã, ao invés de estar no clube, com seus filhos. Né? Por que a gente faz isso? A motivação é que dá cor, que dá vida a essa habilidade acima da média. E vocês vão perceber que assim, cada um tem seus trabalhos, seus empregos, seu estilo de vida, né? E quando você faz aquilo que você gosta, se você está no emprego, você pode fazer aquilo que você gosta, você fala assim, eu nasci para fazer isso, aí você vai ver que essa motivação, ela que dá essa cor para a sua vida, que dá vontade mesmo de você fazer as coisas. É isso que a gente busca nas nossas crianças. Muito mais do que a habilidade acima da média. Porque eu posso ser ótimo em matemática e não sentir nenhuma vontade de mostrar para os outros que eu sou bom em matemática. Então, se a gente não trabalha a motivação, de que adianta ser bom em alguma coisa? E o outro lado é a criatividade, porque para você se despontar na área, desde criança, para você mostrar que realmente você dá conta de pensar fora da caixinha, você tem que mostrar essa criatividade, você tem que dar a sua assinatura para alguma coisa, você tem que mostrar uma forma diferente de agir. E quando a gente percebe que a criança, desde pequena, ela gosta de fazer as coisas do jeito dela, a gente não pode tentar, sabe, sufocar isso, porque é aí que vai nascer essa criatividade. O meu jeito significa, eu vou fazer de uma forma que vai valer a pena para mim, que vai trazer mais motivação para aquilo que eu faço. Então, essas três coisas juntas vão trazer as altas habilidades e vão trazer também a minha vontade de mostrar essas altas habilidades. Esse modelo do Renzulli, ele é maior, tá? Ele tem 4 partes. Ali eu estou mostrando só a parte dos 3 anéis, mas ele tem um componente de enriquecimento, que é o que a gente deve fazer na escola, que é o que a gente faz no Instituto Carbolim, né? Que a gente começa com atividades que chamam tipo 1, que é atividades exploratórias gerais, de trazer muita coisa para aumentar a curiosidade da criança sobre várias coisas que elas tipicamente gostam. Né? Depois, à medida que eu entendo que uma criança gosta mais de uma coisa de um jeito, eu vou ensinando a ela como aprofundar, como adquirir conhecimentos para fazer aquilo que ela gosta. Aqui vocês trabalham com projetos, né? Então, quando você tem o interesse da criança, eu gostaria de fazer tal coisa, uma parte do projeto é dizer como que eu faço isso, como que eu chego no resultado que eu quero. Inclusive, a parte socioemocional, que é o que a gente faz mais ainda no Instituto, né? É trazer, para eu conseguir os objetivos que eu quero, eu preciso ser capaz de gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções. E o terceiro, que é o tipo 3, é quando você faz o projeto que interessa, e aí eu vou aprofundar no tema que eu gosto. Eu gosto do tema de planetas. Então, ali eu vou fazer projetos dentro disso aí, até essa curiosidade dele parar. Às vezes não para nunca, né? A pessoa estuda a vida inteira. Depois eu tenho ali aquele quadradinho, é chamado de Operação House Stuff, que significa aquele padrão xadrezinho que está atrás dos 3 anéis, significa a importância do contexto, do ambiente, da família, né? Significa a importância de desenvolver traços de personalidade. E esses traços de personalidade são marcados ali. Porque, por exemplo, na escola, muito mais importante do que ficar ensinando coisas que você decorar, que hoje com o chat GPT você não precisa decorar mais nada, né? Muito mais importante que isso
são os valores. Como é que eu respeito meu coleguinha, como é que eu dou a vez, como é que eu busco as coisas por mim mesma, sem comprometer o outro, sem, qual a palavra, deixar qualquer pessoa chateada, qual é a palavra? Então, todas as questões envolvidas nos valores morais estão dentro desse modelo. E ainda tem as funções executivas, né, que eu preciso dominar essas funções, que vai me levar a ter um desempenho melhor nas ações, principalmente na liderança, que hoje em dia as grandes escolas, as faculdades, as grandes universidades procuram líderes, pessoas que possam exercer sua influência na sociedade de uma forma mais diretiva, e são os nossos meninos com altas habilidades que vão cumprir esse papel. E o final disso tudo, ali no meio, pessoas autorrealizadas, pessoas felizes, pessoas equilibradas. No Instituto eu denominei isso de pedagogia da felicidade, porque é algo que a gente chega, o que você quer no final de contas para o seu filho? Todo mundo diz, eu quero que meu filho seja feliz. Isso é o que eu quero também. Então eu achei um modelo que, se eu coloco isso em prática, o meu objetivo maior vai fazer com que essas crianças sejam felizes no dia a dia delas e felizes na vida adulta, né? Se elas continuarem no caminho das habilidades delas. Aqui é o livro, só para contar que a gente eu já traduzi esse livro, está pronto, está esperando alguém para a gente publicar, né? A ideia é buscar um sponsor, um patrocinador, que possa fazer 5.000, 10.000 livros para a gente distribuir gratuitamente nas escolas. Ao invés das pessoas pagarem, que alguém que possa, né, fazer isso daí sem trazer nenhuma diferença para a empresa dele, possa ajudar a gente a fazer isso. Então pode passar. Lembrando também que tem 2 tipos de superdotação. Vocês podem talvez ver isso no filho de vocês. A escola a gente vê isso melhor. Você tem um tipo que é a criança que é um pouco mais escolar. O que isso quer dizer? Ela tira notas boas, ela rapidamente aprende o que tem para aprender, tem boa memória, um bom raciocínio. Às vezes o raciocínio é mais verbal, às vezes é um raciocínio mais numérico, às vezes é as duas coisas. Tem um bom vocabulário, não precisa ficar repetindo para ela porque ela já pegou, precisa de pouca ajuda dos professores, e geralmente os professores gostam daquele perfil, né, que é um perfil que serve mais à escola tradicional, que é aquela escola que provavelmente a maioria da gente estudou. Ali você tem do outro lado o perfil do criativo. É uma pessoa que tem pensamentos mais originais, formas diferentes de fazer as coisas dela, que tem um pensamento não linear, que às vezes o nosso é assim, por que você não vai assim? Ela fala, mas é muito melhor quando eu faço assim. Então o pensamento dela é diferente, brinca com ideias, usa o humor, tem grande imaginação, é inventiva, muitas vezes não gosta da rotina, tá? Aqui a gente só lembrando que rotina é também uma questão de personalidade. Você tem a criança que gosta de tudo organizadinho, a sua rotina, e tem aquelas que não, que eu gosto de cada dia diferente. Mas essa rotina que a gente fala aqui é a rotina escolar, de você fazer uma atividade na escola, em casa vai fazer seu dever de casa. Elas não gostam disso. E quer mudar as regras e as convenções. Por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser diferente? Vocês veem isso quando elas estão jogando. Eu quero modificar as regras para eu ganhar, né? Tá bom, a gente modifica, mas olha que eu também posso ganhar nas suas regras. E é assim que a gente vai trabalhando com ela. Volta, só que esqueci de falar uma coisa. No primeiro tipo, eu tenho uma criança que a atitude dela com o mundo é de consumir o conhecimento. Quanto mais conhecimento tem, mais eu quero consumir. O outro, ele também quer consumir, mas não só por consumir, ele quer produzir. Eu quero fazer da minha forma, né? Por isso que a gente trabalha com projetos. E o equilíbrio dos dois é o mais importante. Não que você tenha que deixar de lado o tipo escolar. Uma boa escola junta essas duas coisas. Eu já vi a Maíra fazer isso muitas vezes aqui. Eu tenho essas coisas
que é necessário, porque a gente tem um currículo, a escola também tem um currículo a passar, ela tem um mínimo, mas ela pode ir além desse mínimo. E ela vai além quando ela traz essa oportunidade de ser mais, das crianças serem mais produtivas. Então, a superdotação, fechando aqui o conceito do Rizzoli, ela não é um fenômeno estático. Você não é superdotado quando você começou ali, sei lá, aos 3 anos. Essa superdotação pode se modificar com o desenvolvimento. Ela não é um fenômeno estático. Não é uma questão de ser superdotado ou não ser superdotado. É uma questão de mostrar comportamentos de altas habilidades. Será que eu estou mostrando comportamento? Porque eu até falo para todas as pessoas que passam no estudo, os nossos avaliadores, você chega com um laudo e fala assim, então tá, traz a sua criança que a gente quer ver se ela é superdotada. Isso aí é uma armadilha, tá? Eu quero ver se ela vai mostrar, nesse momento do teste, esses comportamentos de superdotação. Porque ela pode não estar mostrando, porque ela é perfeccionista. Ela vai falhar num teste que tem tempo, porque esse tempo ela quer fazer tão perfeitinho que ela vai passar do tempo. Então ela vai falhar. Muitas vezes o índice do QI rebaixa porque eu tenho um menino perfeccionista fazendo, né? Ou rebaixa porque ele tem tanta curiosidade que ele quer ir logo para outra coisa, ele não vai ficar muito tempo ali. Ou porque ele achou chato, eu tenho que repetir 15 vezes uma lista de palavras. Achei chato isso. Então a gente vai vendo que ser ou não ser superdotado passa além daquele momento específico do teste. Então eu não posso sair dizendo, tá? Quando eu tenho uma comprovação, quando a criança mostra isso por outras ações dela na escola, fora da escola, aí sim eu vou incorporando a ideia de ser superdotado. Mas não aqui, tá? Então vamos tirar isso da cabeça. Eu não quero dizer que o meu filho é ou não é, tem muitas variáveis entrando. É um fenômeno dinâmico que vai aparecer em algumas pessoas, não é todo mundo que é superdotado. Vai aparecer em alguns momentos, que são aqueles momentos que ele quer deixar transparecer, que ele está com vontade de mostrar as habilidades dele, em algumas situações de aprendizagem. Tanto que, às vezes, o professor na sala, você vai mandar um formulário para o professor responder, e aí cai para o professor de português. Aí ele vira e fala, não tem nada desses comportamentos aqui. Aí, se por acaso de matemática pega o mesmo formulário, ele fala, não, mas aqui sim, olha, é curioso, ele tem vontade, ele sabe mais. Então você sabe que altas habilidades vai depender do contexto, vai depender da situação de aprendizagem. Eu gosto daquele professor, não gosto daquele, para aquele eu mostro, para o outro não. Então são tantas variáveis, gente, que não dá para a gente falar que altas habilidades é isso que vocês vieram para cá já pensando. Ela é mais do que isso que vocês estão pensando. Ele volta lá, olha aquele quadrinho que legal. A criança típica está ali olhando o que o professor está falando na sala. A criança com altas habilidades, quanto mais habilidade ela apresentar, né? Ou seja, no teste de QI, se ela passou de 130 e está indo ali de 140, gente, é aquele menininho dormindo lá. Por isso que a gente fala da aceleração. Enquanto tudo que você está dando está bom para aqueles 2 primeiros, está um pouco entediado, mas está ficando. Os outros estão dormindo. Então a gente precisa desse entendimento. Você me avisa quando for chegando o tempo, porque eu falo muito mais do que deveria. Então aqui é só para mostrar esse padrão lá do fundo, ambiente e personalidade. Pode passar. Então aqui eu vou entender que a superdotação se dá em áreas específicas. Isso é uma listagem que o Rizzoli traz para dizer onde é essa superdotação. Em fotografia, em design gráfico, em que? Né? Pode passar. E aqui eu vou olhar habilidade acima da média. Olha quem está nessa foto. Olha lá, mamãe. São habilidades que o aluno apresenta acima da média dos seus pares, não necessariamente muito acima da média. Por que eu tenho que dizer não necessariamente? Para quem faz um teste de QI,
Então, esse acima da média não precisa ser muito mais do que esse 115, tá? Um pouquinho mais, do 115 para cima já está bom. Ele já está acima da média, em qualquer uma das áreas do teste. E ele vai estar mais conectado com aquilo que o teste está pegando para ele, está pedindo para ele. Vai estar mais conectado com áreas como leitura, com áreas como matemática, a organização espacial, mas fora isso, o teste de QI não vai pegar muita coisa. Pode ir. Então, pode ser áreas de desempenho geral, medidas pelos testes, por exemplo, raciocínio verbal ou numérico, relações espaciais, memória e atenção, mas pode ser dentro de uma área específica, dentro do domínio de interesse. Pode ser balé, artes manuais, química, composição musical, design experimental, matemática, whatever. A criatividade, aqui a gente está falando da originalidade, ou seja, eu estou dando uma resposta, ou falando alguma coisa, dando uma ideia, que ninguém deu, é a minha que é diferente. Né? Ou, às vezes, é uma vontade de desafiar a convenção, aquilo que já existe, a tradição. Por isso que esses meninos são mais teimosos também. Pensamento independente original, simples. Humor, imaginação, atitudes ligadas à personalidade emergente, não conformista. E pode passar. Aqui a gente vê, pode passar, que o nível de criatividade pode mudar. Eu posso estar falando dessa criatividade da criança pequenininha, que é esse mini C, quanto à medida que ela vai aprendendo um ofício, né, uma área de pensamento, ela vai passando por pequeno C. O Pro C, quando eu já sou profissional, eu já estou trazendo alguma variação na minha área. E o grande C é quando eu realmente tive uma ideia que mudou o mundo. Né? Então, quando a gente fala, você é criativo, às vezes as pessoas falam, eu não, porque você está pensando lá no Einstein. Mas se você pensar no que começou com a criança que chega e te faz um desenho diferente, uma coisa inusitada, isso sim também é criatividade. Pode passar. E a motivação é um processo que mobiliza a nossa atenção. Pode passar, deixa eu falar o que é mais importante. São os traços encontrados em pessoas que são criativas e produtivas. É uma forma de motivação focalizada ou refinada, uma energia que você traz a um problema e a habilidade de emergir totalmente dentro dessa coisa que você vai fazendo. A gente diz que as pessoas entram num estado de flow, né? Como se as coisas... o tempo passa e você não vê que passou. Então, a pessoa motivada tem pouca necessidade de motivação externa. Se é uma coisa que ela gosta, não preciso dar prêmio, dar brinquedo, está dentro do interesse dela, ela vai fazer sozinha. Concentra-se no tópico de interesse por um longo período. Requer pouca orientação dos professores. Demonstra envolvimento intenso quando interessado. É obstinado em procurar informações de seu interesse. Demonstra persistência indo até o fim quando interessado. Pode passar. E aqui na escola, né, ela é motivada quando ela tem opções de atividades diferentes, tem outras coisas para ela fazer, faz escolhas significativas, pode propor coisas na escola que o professor, vamos fazer desse jeito, que a ideia é boa, pode compartilhar com os pares, levantar, conversar um pouquinho, né? Aprende a ter o respeito pelo outro, o outro também precisa de silêncio, você está gritando, está atrapalhando, mas com respeito, né? Ela aprende a gerenciar isso também, obtém encorajamento do professor e percebe que o professor a respeita e acredita nela. Porque uma das coisas das altas habilidades mais difíceis para ele é pensar assim, eu tenho uma habilidade e ninguém está indo atrás disso. Ninguém está vendo o quanto que eu sou diferente. Tá? Pode passar. Só vou ver onde eu estou para poder. Pode passar também. Aqui vai mostrar no ambiente a importância do apoio da família. Tá? Apoio, gente, significa apoio às habilidades que a pessoa tem, aos interesses, à excentricidade que essas pessoas às vezes aparentam também.
Validação dos talentos, porque é difícil para uma criança, quando ela fala uma coisa que ela está percebendo ou sentindo, e alguém vira e fala, isso não, isso é bobagem. Ou já viu assim, nossa, eu estou me sentindo tão sozinho. Aí você fala, que bobagem, você está cheio de gente, olha a família, tal, não sei o quê, seus amigos. Mas ele está se sentindo. Então, validar o talento dela, validar o que ela sente. Incentiva a curiosidade, quer ir no SESI Labs, quer ir no Museu do Banco do Brasil, quer ir no não sei o quê, vamos levando, porque tudo incentiva essas crianças. O ensino acaba tendo que ser mais personalizado, por isso que a gente fala do PEI, porque em algumas áreas eu preciso personalizar, porque para ele vai gostar mais da escola quando ele tem os interesses dele também percebidos. E quando ele tem essa liberdade de escolha. Tá? Os fatores de personalidade que nos ajudam, a coragem, o carisma, a energia, a intuição, necessidade de realização, resistência à frustração, uma boa percepção de si mesma, de um autoconceito. Isso ajuda a mostrar as habilidades. Né? Pode passar também. Aqui eu tenho um alerta sobre as questões da vulnerabilidade. O que pode trazer para as dificuldades socioemocionais da criança com altas habilidades? Ter multipotencialidades. Pode ser bom e pode ser difícil. É você gostar de muitas coisas, não ficar em nenhuma, que é uma queixa que os pais falam, mas ele começa uma coisa e logo já tem outra. Eu dou um brinquedo, logo ele já quer outro, porque eles se saciam rapidamente. Então eles querem as coisas, extraem tudo que eles querem daquela coisa e vão para outra. Isso às vezes acontece com cursos. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Começa a fazer um curso, vou fazer direito porque meu pai queria. Aí logo você já vê, já entendi tudo aqui, até não gostei muito, larga e vou fazer música, que era o que eu queria, porque eu queria uma banda, não sei o quê, vai para o outro lado. Às vezes passam por cursos e fazem os cursos todos, porque gostou, e eu quero mais, eu quero um conhecimento de uma outra área que eu ainda não vi. Às vezes é estágios em todas as áreas que é possível, para poder pegar mais conhecimento. Isso faz parte de algumas habilidades também. O baixo autoconceito, porque existe uma coisa chamada síndrome do impostor. Eu não sou aquilo tudo que vocês acham que eu sou. Por quê, gente? Tem um perfeccionismo. Eu quero chegar aqui, olha, para mim eu só sou bom quando eu chego aqui. Não cheguei, então, olha, não sou. Você está mostrando para todo mundo que está ótimo, todo mundo está achando super legal. Não, mas eu vi um defeitinho aqui, sabe? Então, são esse tipo de pessoa que faz com que ela baixa a autoestima dela. Às vezes é questão mesmo do sentir-se diferente. E sentir diferente porque elas são diferentes. E são diferentes sim. Primeiro, na rapidez, ou na facilidade, ou na área de interesse. Então, quando eles se sentem um alien, é porque não foram colocados junto a outros pares que vão sentir-se também diferentes. Quando a gente está, isso é uma das coisas que eu acho bem legal do Instituto, do nosso enriquecimento, que ali eu vou ter, em cada salinha, 7, 8, 10 crianças que sejam, no máximo, mas todas elas com altas habilidades, em áreas diferentes, mas ali eles falam, eu estou entre meus pares, aqui eu posso falar o que eu quiser falar, eu vou ser entendido. Né? Então a diferença, é bom que a gente fale para os nossos filhos assim, você pensou viver num mundo que todo mundo fosse igualzinho? Todo mundo tivesse o mesmo cabelo, a mesma roupa, o mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo interesse, todo mundo gostasse só disso, ia ser muito chato. Né? É tão bom quando a gente vai num lugar que as pessoas são diferentes. Então, ser diferente tem que ser uma coisa chegar lá, né? A almejar. Não quero ser igual a todo mundo, quero ser eu, quero ser tipicamente eu. O pensamento divergente, né? Então são pessoas que têm o pensamento diferente dos outros, isso pode ser uma questão de vulnerabilidade, porque as pessoas querem gente pensando igual, normalmente são muito julgados quando pensam diferente, mas o mundo só mudou porque existiu pessoas divergentes. A perceptividade ou a percepção, que é essa habilidade que eles têm de conhecer o mundo, de ver o mundo
sem palavras, eles estão entendendo em outra camada, que às vezes não é aquela que a gente está querendo passar. O perfeccionismo, a ansiedade, já falei disso, a introversão pode ser uma vulnerabilidade, que às vezes a gente não vê a pessoa com altas habilidades, porque ela não se mostrou, ela não falou, ela não apresentou as ideias dela. Então a gente tem que prestar tanto atenção com os extrovertidos quanto com os introvertidos. É fácil ver um e outro. O extrovertido é aquele que chega em casa e quer contar tudo o que aconteceu, quer falar, e às vezes não quer falar para os pais, mas quer falar para mais alguém, e ele se sente bem no meio do grupo. O introvertido, ele até fica no grupo, ele faz o máximo para ele ficar, mas quando chega em casa ele está drenado, a energia dele foi toda embora. Ele precisa de um tempo para ele, um tempo de solidão, de solitude, para ele recarregar a bateria. E aí, no tempo dele, ele volta e fala: mãe, aconteceu isso hoje na escola. Às vezes é um dia depois, às vezes nem vai falar, porque eles são assim, mais meninos do que meninas são assim. A assincronia, vou falar dela agora, e a elevada sensibilidade. A sincronia, gente, é fundamental vocês entenderem. Aqui tem uma definição que a gente nem precisa ler, mas ela mostra assim, que em algumas áreas do desenvolvimento, eu vou chegar primeiro em algumas áreas e outras vão ficar lá embaixo. Eu vou aprender a ler primeiro, vou escrever depois. Eu vou aprender a falar primeiro e depois a expressar a minha... pensei aqui numa coisa assim, eu posso ser impulsivo em falar, depois eu vou aprender a ser mais reflexivo. Então, todo o ambiente da criança é feito com altos e baixos. Eu tenho um artigo escrito exatamente assim, os altos e baixos da superdotação. Porque não é tudo que segue o mesmo caminho. Quando a gente faz os testes, a gente vê claramente, olha, essa área ele pontuou aqui em cima, na outra aqui embaixo. É por causa dessa sincronia que os valores do QI podem mudar bastante, né? A sincronia vai dizer também que você é diferente, que você tem uma emoção diferente e expressa essa emoção de uma forma diferente. E isso a gente tem que entender para poder validar o nosso menino com altas habilidades. Eles entendem o mundo de forma diferente, são mais intensas, mais sensíveis, mais propensas a vivenciar emoções que vão de um extremo ao outro. Podem ter dificuldade com relação aos limites socialmente impostos, você só pode ter aqui, ali você está ultrapassando os limites do outro. São percebidas como obstinadas, irritantes, teimosas, mandonas, fora do controle. Essas são palavras que os pais muitas vezes usam, ou os professores. Pode falar. Então, o problema que a gente vê não está na criança em si, mas na dificuldade dela com o ambiente. Que se o ambiente aceita a pessoa do jeito que ela é, não tem esse problema, né? Eu sou assim e assim é ok. Mas se você está numa escola que exige muita disciplina, por exemplo, eu não posso exercer outras curiosidades que a criança tem. Então ela vai ter problema. Os colegas, né, podem fazer bullying com a criança. E hoje existem toda uma legislação sobre bullying que a gente segue a risca, para não deixar que a criança se sinta menor ou seja ofendida, né, por outro colega. Então, ao mesmo tempo, eu vou dizer para a criança que se dentro da família ela também não é aceita, isso traz mais uma sincronia. Então, fora isso, a gente não vê dificuldade. A dificuldade é ser aceita pelo ambiente. E aqui, pode falar. Vamos falar um pouquinho da supersensibilidade, também no sentido de características inatas da criança, notadas na criança desde pequena. Esse aqui é o meu neto fazendo yoga, ele já está aprendendo yoga na escola, ele está no parquinho fazendo é muito bonitinho. Estão altamente presentes em indivíduos criativos e talentosos, indicam elevada intensidade para responder ao mundo e significa ser mais intenso, mais sensível, mais perceptivo, persistente e energético. Pode passar. E aqui é o modelo que a gente usa para explicar isso, vou explicar bem rapidamente,
você pode ter uma criança que são áreas do cérebro, tá? No cérebro, ela tem uma área que faz com que ela tenha mais energia, é a área psicomotora. Então ela vai nascer e de pequenininha você vai ver uma criança mais energética, que vai demandar mais os pais, porque ela cansa, gente, né? Ela vai querer mais ação, você quer que ela dorme, ela ainda está, né, a 1000 por hora. Ela é uma criança que vai precisar de mais movimento, vai levantar na sala de aula, vai cutucar o coleguinha para falar, porque ela precisa de movimento. Esse é o menino que é confundido com o TDAH. Tá? Você vai ter uma criança que, pelo lado emocional, é aquela que tem as dificuldades, né? Você fala com ela de um jeito, ela entendeu que você está gritando, ela entendeu que você está zangada com ela, né? Emocionalmente, ela também é mais sensível. Você tem a criança imaginativa. A imaginação faz com que ela faça tantas relações na cabeça dela, que ela vai para Nárnia e volta, e ela cria o mundo dela. Essa também, às vezes, é confundida com o TDAH do tipo desatento. Não que ela esteja desatenta, ela está, simplesmente ela olhou para lá e viu uma coisa que fez conexão com outra e ela sai daquele momento dela. Mas é uma criança que você vai puxar essa imaginação para áreas importantes, para a redação que ela está escrevendo, para o livrinho que ela quis fazer um gibi, vamos botar, ou quer fazer um protótipo, alguma coisa com papelão, seja o que for, vamos canalizar essa imaginação dela. Na área intelectual, eu vou ter essa criança que quanto mais você dá o conhecimento, mais ela quer saber, então nunca se para, nunca, isso é nunca mesmo. Então, você vai ser sempre aquela pessoa que quer saber mais dentro da área de interesse. E no sensorial ou sensual, a criança que tem uma predileção por coisas mais organizadas, mais bonitas, mais harmônicas, mas também é onde entram os sentidos. E aí a gente vê que ela é mais sensível sensorialmente, por exemplo, visualmente. Tem criança que não aguenta essa luminosidade do Brasil. Precisa de um óculos escuro, há muita luz, se incomoda, ela gosta de um ambiente mais baixo, de luz mais baixa. Ela pode ter dificuldades auditivas, porque se ela é muito sensível auditivamente, ela pode ser boa para música, pode gostar de ouvir músicas, mas no nível dela, no nível de barulho que para ela está ok, ela vai se incomodar numa sala de aula muito barulhenta, com todo mundo falando ao mesmo tempo, às vezes não gosta de festas, porque tem um parabéns que todo mundo grita, depois estoura balão, isso aí ela fica assim. E também essa criança, às vezes, é confundida com a criança TEA, né? Por causa dessa sensibilidade. Aí você fala, mas ela tem assim, você já vê que quem é neuropsicólogo, muitas vezes vai por esse lado, né? Eles falam assim, se pisa na ponta do pé, se tem dificuldade com o barulho, se tem sensibilidade alimentar, é autista. Não, isso tudo ocorre nas altas habilidades. Eles têm dificuldades com alguns tipos de alimentos. Se o alimento é muito pastoso, se o alimento é duro, tem que ser crocante, mas nesse nível de crocância, não pode ser engordo, né? Ou ela percebe quando você vira e fala assim, não, eu fiz essa carninha aqui para você, não tem cebola. Tem cebola, porque ela vai sentir a cebola e vai falar. Outro dia um menino lá na chácara falou que ele comeu uma coisa que tinha tomilho e uma outra coisa que eu nunca vi falar o que era. Ele sabia o que era. Então eles sabem, porque tem essa noção, né, de textura. A coisa, eu não gosto, como tu me falou para mim, eu não gosto da Ana Maria, aquela bisnaguinha, porque quando você morde tem uma surpresinha dentro. Eu achei bem interessante ele falar isso. Então são coisas que as crianças sentem, dificuldade com a etiqueta, com a textura da roupa, não pode ser qualquer roupa, a linha da meia incomoda, o sapato tem que ser crocs, se não for crocs vai atrapalhar. Né? Então a gente vai vendo tantas sutilezas nesse lado sensorial que vai explicando aquelas coisas que a gente olha em casa e fala assim, nossa, mas esse menino é esquisito, nossa, isso aqui. E aí
ainda, né, as pesquisas mostram que são crianças mais alérgicas, uma tendência maior à alergia, principalmente rinite, sinusite, tá? Dermatite, crianças que têm dificuldades, às vezes, estomacais, né, intestino preso, intestino sensível. Por quê, gente? Mudou o tempo lá fora, mudou aqui para eles também. Eles não são sensíveis? São sensíveis às mudanças de tempo. Então, isso também vai ocorrer. Pode passar. O que eles precisam? Só para fechar, tá, Maísa? Serem desafiados, terem oportunidade de se dedicar a tarefas que exijam maior esforço mental. Eles gostam de desafios. Se for muito fácil, não querem. Se for desafiador demais, também não quer. Então tem que ser no nível deles. De um ambiente acolhedor, onde a imaginação pode ser aceita e exercitada, que a sua necessidade estética e de conhecimento possam se harmonizar com os prazeres advindos dos 5 sentidos. Podem passar. Oportunidade de expressar seus sentimentos, compartilhar seu mundo afetivo, de sentir que com isso ele diminui a ansiedade, o sentimento de ser uma pessoa única no mundo a sentir daquele jeito. Pode passar. Entender que o superdotado nem sempre vai bem em tudo, tem áreas em que eu vou bem, outras vezes não. Nem sempre vou tirar boas notas, vai muito depender do meu estado emocional. Nem sempre aprende sem esforço, porque tem gente que diz, ele aprendeu a ler sozinho, então isso é autossabilidade. Ou então, não, ele aprendeu aos 3 anos, mas alguém ensinou. Isso não é autossabilidade? Claro que é, né? O esforço ou sem esforço, isso é estilo de cada um. Nem sempre vai se desenvolver sem apoio, precisa de muito apoio, de oportunidades, de validação, da gente, né, chegar lá onde eles têm que chegar. Pode sim saber que é superdotado, eles devem saber. Você recebeu um laudo, a criança tem que saber, olha, pode não saber essa palavra, mas pode saber outra. No fundo, a palavra não muda nada para eles, muda para nós adultos. Ele está só aprendendo a palavra nova. E daí, se você perguntar para a criança, você é esperto? Ele vai dizer, eu sou esperto, sou inteligente. Ele gosta de falar isso. Então, é bom saber, eu tenho altas habilidades. O que vem junto com isso? A gente não é bom em tudo. Às vezes tem áreas em que você pode ser muito bom e outras áreas você pode não ser tão bom. Olha o coleguinha, dá exemplos, né? Mesmo dentro da família, o papai é assim, a mamãe é assim, mas tem outras áreas que a gente tem dificuldades. Então isso vai trazendo mais próximo para a criança essa condição. E precisa sim de um currículo diferenciado, por isso que a gente vem para escolas como essa, que tem esse olhar de diferenciação. Uma vez superdotado, nem sempre superdotado. E aqui nós temos que ver que ele pode, uma vez, né, ser superdotado, ele vai ter sempre um potencial para. Nem sempre ele vai ter um desempenho. Então essa é a diferença que a gente precisa fazer. Isso muitas vezes no teste a gente sabe as duas coisas, sabe o potencial e o que ele está desempenhando nesse momento. Prontinho? Bem maior e a ética, por favor, passa mais um. Então, utilizar a inteligência, volta, a criatividade. Uma frase. E os conhecimentos para um bem comum por meio de um equilíbrio entre os interesses intrapessoais, interpessoais e do contexto. Esse equilíbrio é importante. Eu falo de ética, gente, porque se a gente vem seguindo aquele senso de justiça da criança com altas habilidades, esse é um valor que nós vamos ter que cultivar nela. Ninguém está vendo, mas você sabe que não pode fazer. Ninguém está te obrigando a nada, mas você sabe o que é o certo. Isso eles vão pegar com o tempo, isso eles vão fazer. E entender a superdotação envolve compreender a cultura em que ela está inserida, naqueles aspectos que a sociedade valoriza e se identifica, a sua família imediata, em sua teia de inter-relações e conexões com a criança e com o mundo, o próprio indivíduo com suas potencialidades, interesses, particularidades afetivas e emocionais. Aqui tem algumas indicações de leitura, tem muita coisa.
Se vocês ficarem curiosos, vão numa editora chamada Juruá, que é ela que está fazendo a maioria dos livros atualmente em altas habilidades. Eu vou indicar a próxima. Esses são os meus livros, tá? Esse primeiro conjunto vocês podem baixar gratuitamente na internet, no site do MEC. Só colocar altas habilidades, superdotação, que aparece, vocês são direcionados. O segundo livro é o que ganhou o Prêmio Jabuti, tá? Lá em cima são livros para professores, que eu fiz para a parte de treinamento de professores. E aqui são os livros de criatividade, a gente utiliza lá no Instituto, e que vocês podem também utilizar com seus filhos. São livros para eles irem escrevendo a partir de 6 anos, tá? Ou a criança que já escreve menos disso. Mas são livros para desenvolver o autoconceito, a identidade delas e trabalhar a criatividade. E aí eu quero deixar meu e-mail, Instituto Bimbolim, tem o Instagram para vocês seguirem, né? Tinha mais alguma coisa que aparecia aqui do lado, mas acho que eu tirei. Só isso. Obrigada, gente, pela atenção. Todo professor fala muito, eu te entendo perfeitamente. Nunca consigo cumprir com meus horários também. Gente, só para finalizar, agradecer mais uma vez a presença de vocês e da doutora Ângela. Dizer que esse é o primeiro encontro de muitos que teremos no decorrer do ano, porque nós queremos sim trazer esse conhecimento para vocês, trazer esse conhecimento para a escola, para que possamos ser especialistas sim dentro da nossa casa e na sociedade, para que outras pessoas ao nosso redor que precisam desse conhecimento possam beber dessa mesma fonte, porque isso vai fazer diferença, primeiro, na vida do filho de vocês, segundo, dentro da casa de vocês e terceiro, para a sociedade. E eu só queria fazer uma complementação. Aqui, quando a doutora Ângela falou que o ensino precisa ser personalizado, quando a gente fala de ensino personalizado, a gente pensa primeiramente, unicamente na questão curricular. O ensino personalizado, ele não é só curricular. Ele é, inclusive, o lugar onde a criança senta, e a gente precisa prestar atenção nisso. Quando a gente tem escuta, a gente entende o que a criança precisa, para essas crianças nessa condição, o lugar que ela senta faz diferença. As crianças que sentam ao lado dela fazem diferença. A forma com que ela produz faz diferença. É possível trazer essa personalização para dentro da escola. O que precisa é de boa vontade e conhecimento. É disso que a gente precisa para começar a atender essas crianças, antes mesmo de chegar nos projetos, antes mesmo de indicar as atividades para elas. A gente precisa deixar o ambiente adequado para elas. E às vezes fazer isso é um negocinho desse tamanhozinho que a gente precisa fazer e adequar. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, que às vezes a gente pensa em modificações grandiosas, coisas muito espetaculares, e não. A gente começa com as coisas pequenininhas. Tá? E aí isso já faz uma diferença gigante na vida da criança. E a segunda coisa que eu queria tocar é sobre a aceleração. As pessoas têm muito medo de acelerar os seus filhos, né? Muitas vezes eu preciso fazer um papel de convencimento da família para essa aceleração, né? Mas quando essa aceleração é feita com responsabilidade, mas acima de tudo, com o apoio que a criança precisa para essa aceleração, a gente muitas vezes, só com a aceleração, a gente já melhora o atendimento dessa criança. Em 90% eu não estou sendo exagerada nesse sentido. E às vezes a gente tem preocupação muito com, Mayura não vai conseguir se adequar emocionalmente com as crianças. Não é isso que acontece. Muito pelo contrário. Essa adequação emocional, ela se torna muito mais fácil. Mas a gente precisa ter cuidado nesse processo, né? Porque a gente precisa de fato avaliar. Mas se é candidata a, não pensem duas vezes em fazer. Com responsabilidade, sabendo o que está sendo feito, tendo conhecimento, tudo fica mais fácil. E é isso que a gente está querendo trazer para vocês, é esse conhecimento. Não dá para ficar só com a gente precisa compartilhar, até para vocês entenderem melhor o que está sendo feito e o que está sendo proposto para essa criança. Tá? E aí tudo muda, eu digo para vocês. Né? E muitos diagnósticos errados a gente tem recebido, né, doutora Ângela? Eu mesmo tenho recebido, não só confundidos com TDAH, mas muitos sendo confundidos com TOD, por conta desse comportamento. TOD, TEA, e
às vezes já respeitei meninos que dizem que tinham deficiência intelectual. Sim. Reprovados. Né? A gente recebe alunos reprovados com baixíssimo índice escolar e que você às vezes não precisa fazer. Eu recebi um aluno reprovado no meio do ano, que eu falei com a mãe, como a criança pode estar reprovada no meio do ano se a gente já tem meio ano para trabalhar? Né? E a gente conseguiu ajudar essa criança apenas ouvindo. Né? E fazer pequenas modificações, a gente faz uma modificação enorme naquelas crianças que não. Eles têm muita resistência à cópia de quadros. Crianças com autoridade, elas precisam ver sentido nas coisas. E as cópias não fazem muito sentido para essas crianças, né? Então é muito comum essas crianças reclamarem das cópias do quadro. Mas quando você faz uma adaptação simples, você explica para ela, o registro é importante, ele vai fazer parte da sua vida toda, mas a gente pode registrar de formas diferentes. Eu tive um aluno que ele não registrava de jeito nenhum, e aí eu fui falando com ele, vamos tentar registrar de outro jeito, e aí até que a gente chegou a fazer esquemas. E ele se encontrou nesses esquemas. Ele fazia esquemas assim excepcionais. E ali, pronto, resolveu a situação dele. Né? Ele encontrou uma forma de registro. Quando ele saiu da escola e foi para o Fundamental 2, a família me chamou para ir na escola conversar com a escola porque ele estava com um comportamento agressivo dentro da escola, não queria ficar porque a escola não aceitava que ele fizesse os esquemas, ele tinha que fazer a cópia. A escola precisa ser flexível, ela não pode ser rígida. Né? E aí entra a personalização do ensino, é na flexibilização, não mais do que isso. É você entender a necessidade desse aluno e flexibilizar o ensino para esse aluno, dentro da necessidade desse aluno. Que cada um vai ter um, não existe regra para dois. Cada um é um, cada necessidade daquele aluno específico. E a gente conseguindo fazer isso, é lógico que a gente já está numa caminhada, essa é uma área que ainda vai crescer muito em conhecimento, né, doutora Ângela? A gente sabe disso. A gente está na caminhada, mas a gente ainda não chegou no final dela. E a gente precisa unir forças, né? Escola, família e especialistas. Se a gente conseguir juntar todo mundo, com certeza a gente vai construir uma história diferente para essas crianças, tá? Então sejam bem-vindas, não percam as próximas reuniões. Essa é a primeira, a doutora Ângela está abrindo um conjunto, né, de palestras que a gente vai trazer para vocês, para que a gente aprenda e saiba fazer diferença na nossa casa, e saiba fazer diferença para a sociedade e que saiba, inclusive, ajudar outros a levarem os seus filhos aos diagnósticos corretos, porque a gente está com muita criança que tem altas habilidades, muitas pessoas que têm altas habilidades ao nosso redor e que não foram diagnosticadas ainda e que precisam dessa ajuda desse diagnóstico. Tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima, hein? Eu conto com vocês na próxima.